Encerrando esse capítulo 2, Tiago vai dizer assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Dois versículos bem simples dos últimos domingos, no Marcos e o Jair estiveram meditando nesse capítulo 2. Você percebeu que esse versículo que a gente acabou de ler começa assim: caso semelhante. Quer dizer, é de algo que ele já está falando. Eu estava até, antes de iniciarmos a celebração da manhã, a gente estava orando com a equipe que serve aqui na igreja, a gente estava só citando isso aqui. Não é um texto planejado, combinado para cair nessa data. Nós vamos meditar sobre a vida de Raabe, dessa mãe. E hoje, que é dia das mães, eu não tinha planejado de meditar na vida de uma mulher, mas olha que presente que a gente tem hoje de meditar na vida de Raabe. Novamente, só para um contexto aqui do capítulo, Tiago, capítulo 2, da metade do capítulo em diante, mais ou menos, a gente encontra diversos versículos que resumem a ideia do texto aqui, do que Tiago está falando na sua carta. Mas Tiago, capítulo 2, versículo 17, por exemplo, diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aí depois, no versículo 20, olha o que ele diz: quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí, versículo 26 de hoje, que ele continua nessa mesma tecla, batendo e reforçando, e falando assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quer dizer, de algo que ele está falando, pontuando, e aqui ele termina o capítulo 2, destacando mais uma vez. Um pouquinho antes, vimos Abraão sendo citado na mensagem anterior como exemplo de uma fé genuína. Quer dizer, uma fé genuína é uma fé que tem fruto, uma fé que tem obras. Por que tem obras? Porque a fé é viva, porque a fé é presente. A fé que é presente na vida de alguém que serve a Deus, de alguém que é discípulo de Cristo, ela se manifesta. Essa fé não é uma ideia, a fé não é uma frase, a fé não é um meditar, estamos aqui agora, exerça a sua fé, fecha os teus olhos, cita um versículo bíblico e aí isso é fé. Não, isso é outra coisa. Inclusive hoje, diversas igrejas evangélicas, entre aspas, há um monte de mágica gospel, mas que não é fé. É uma outra coisa que é feita com o nome de Deus. Isso a gente precisa falar, a gente não está brincando não. É uma coisa séria que a gente às vezes olha para o nosso lado, ou você liga a televisão, liga teu rádio, assusta. E é um escândalo para a sociedade que acontece com o nome de Deus, e que a gente às vezes ainda se mistura com algumas pessoas que não deveriam estar se misturando. Porque aí são pessoas que estão fazendo outra coisa com a fé. Mas a fé que Tiago está falando aqui é uma fé que manifesta fruto. É por isso que já houve muita polêmica e muita discussão sobre a carta de Tiago. Não sei se você sabia, inclusive a carta de Tiago ela foi discutida seriamente nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos ali, se ele deveria estar no Novo Testamento ou não. Infelizmente ela está. Porque se você ler com cuidado, essa obra que Tiago fala, toda a sua carta, é o fruto da nossa vida. É o fruto que a gente acabou de ver no testemunho do PG do Jair e da Dora aqui, que todo mundo, Paulinha e a Patrícia, tiveram a oportunidade de falar. A Miriam também falou, a Miriam do Eduardo comentou. E você faz encontro do PG, a gente fala sobre essa vida em comunidade no dia a dia da semana, mas para quê? Para que os frutos manifestem. Fruto do quê?
daquilo que já está na vida. Da fé, o grupo afirma viver. Da fé que a gente fala aqui na igreja, que reflete na Bíblia e estuda a palavra, e ora, convoca a igreja para orar na quarta-feira, para se reunir em pequenos grupos, para estar aqui com os jovens no sábado, os adolescentes. Gente, ontem, Wagner e a Vanessa me pegaram aqui no estacionamento antes, estão compartilhando rapidamente. Os adolescentes fizeram uma ação aí de um evangelismo bem prático, bem didático, eu diria, né? E prático na vida deles. Olha que lindo. Foram até o shopping, estava chovendo aqui. Você sabia que Santo André, São Bernardo, São Caetano não se comunicam sobre negócio de climático, né? Porque lá em casa estava ótimo o dia ontem e aqui estava chovendo. Aí eles falaram que foram até com os jovens, os adolescentes até o shopping aqui em Grand Plaza, e ali distribuíram, como é que foi, Wagner? Os marcadores de Bíblia, com texto, né? Isso. Que legal. Isso. Essa é uma ação simples, gente. É simples, mas é amor. É simples, não é papel sendo entregue. É só um ato de falar: Deus te ama. Para te lembrar, ó, é um lembrete só. Uma faísquinha. É um ato de amor. Para que faz isso? Porque ticou as 10 atividades da semana que você tem que colocar o nome de Deus ali na tua vida, e aí você cumpriu a tabela, né? Jogar no Excel, né? Para preparar a planilha, e aí fiz a boa obra de hoje, fiz um ato de amor. Não é isso que a gente está quantificando, por favor. Mas é que na vida a gente quer de alguma maneira expressar amor. Na vida de alguma maneira a gente quer que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida transborde. Porque o Evangelho não é para mim apenas. O Evangelho atinge um povo que Deus está redimindo, uma comunidade que é do Senhor. Por isso que as obras que nós estamos falando aqui, que Tiago está sendo bem insistente e voltando a falar, é para se manifestar, gente. É para transbordar da nossa vida, é para transbordar da nossa casa. Eu estava dando esses dias que eu tive a oportunidade de viajar para o Canadá, e há alguns anos que eu caminho com um querido amigo. Inclusive Deus me presenteou que semana passada ele estava aqui no Brasil falando na CEPAL e em alguns eventos aqui no Brasil, algumas reuniões que ele estava participando, com o professor Paulo Pascoal, e um pastor português, e hoje ele tem um ministério no Canadá, alguns dias na casa dele. Esse irmão tem sido um amigo, uma bênção e um mentor na minha vida. E ele tem uma placa assim na casa dele, muito linda, onde ele colocou na placa de madeira e está escrito: onde todos têm um lugar à mesa. É uma mesa bonita lá, né? E a ideia dessa frase é que é algo que ele trabalha na sua vida, e isso já me cativou, porque antes da gente ser amigos, eu já pensava algumas coisas que ele estava compartilhando e vivendo, e algumas coisas que a gente inclusive já leu aqui na comunidade. Lembra aquele livro, para quem é mais antigo aqui, A Mesa com Cristo, do pastor Tim Chester? É um livro essencial para quem está aqui na comunidade entender o nosso DNA de igreja. E esse livro vai mostrar as diversas oportunidades que Jesus, ali no Evangelho de Lucas, está à mesa com alguém. Por quê? O Evangelho é vivido à mesa. A mesa da família, a mesa da comunidade de fé, que nós temos a ceia do Senhor, e a mesa da comunidade é o mundo de fora. A mesa é uma coisa, é um lugar estratégico. E a mesa é um lugar que o fruto da nossa vida deveria se manifestar, sabia, gente? Por exemplo, algo que nós somos encorajados a viver e praticar a hospitalidade. A hospitalidade é algo que está dentro da gente, como discípulo de Jesus. E se você tem dificuldade com isso, porque isso também tem a ver muito com a tua formação, né? Isso tem a ver com a tua educação, né? Por favor, não para te criticar, para te apontar o dedo, não é nesse sentido, mas é algo que aí quando nós somos alcançados por Cristo, isso tem que invadir a nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida, não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você está na terceira idade, mas a hospitalidade é uma marca de Cristo na nossa vida. É um fruto que tem que estar presente. Então, quando a gente está falando disso, hoje foi um dia, gente, que sem combinar as coisas todas se conectam. Testemunho do pequeno grupo,
que nem até no vídeo a gente estava passando lá, pastor sendo o pastor Paulo Capelletti e da Silvia, que coordenam a Missão Sal. Gente, quando a gente fala aqui, só para você entender que não está dando tiro para tudo quanto é a Missão Sal, e regularmente nós abençoamos com as cestas básicas aqui da igreja e outras ações, inclusive o projeto Shalom também, que a gente tem enviado ali. Essa semana mesmo, né, deu certo de o irmão da igreja disponibilizou recurso aí de várias caixas de alimentos aí que estavam precisando ser liberadas e enviadas para alguém em necessidade. A gente conseguiu acionar, a Magda fez esse canal com a Priscila lá no projeto Shalom, e enviamos na semana. Para quê, gente? Para desocupar o espaço da casa dos outros? Ou você faz isso porque está pensando, pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão ser amadas com esse ato, recursos vão chegar no momento da adversidade de alguém? Isso é obras que são fruto da nossa fé. Por isso, por favor, está vivendo a tua vida. Nossa vida na segunda-feira ela é conectada com a nossa adoração do domingo. A luta da terça-feira nos lembra do Senhor, na nossa caminhada em todas as áreas que Ele está nos ensinando a depender dEle, a buscar a presença dEle, sermos sustentados por Ele. Tudo é conectado nessa vida, onde as obras da nossa vida é o fruto da nossa fé. Aí voltando aqui para o texto, porque no slide anterior contou para Abraão, porque quando a gente está falando sobre Raabe, que foi como eu comecei a mensagem citando aqui no versículo 25, caso semelhante é o de Raabe, caso semelhante a quem? Você tem que ler a Bíblia tentando fazer algumas conexões no texto, não apenas passar pelo texto. Caso semelhante ao de Abraão, que ele acabou de falar, no capítulo 2. Ele falou assim no versículo 21 a 23. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Olha o que é o contexto da história de Abraão aqui. Abraão desejou oferecer seu único filho porque tinha fé. Agora no versículo 25, Tiago nos diz: caso semelhante. Quer dizer, Tiago não está falando de uma nova verdade. Ao invés disso, ele está dando um outro exemplo de alguém que também teve fé genuína, uma fé para valer do Senhor. E o exemplo que ele usa é o de Raabe. A história de Abraão, para quem não sabe, mas a maioria que é cristão ou já caminha na igreja há muito tempo, essa história de Abraão está no capítulo 22 do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Ela é familiar para a maior parte das pessoas que estão aqui. E depois eu te sugiro que você vá a esse texto e releia essa história, Gênesis capítulo 22. Agora, a história de Raabe, pouca gente sabe onde está, mas está também no Velho Testamento, e o contexto é Josué capítulo 2, o livro de Josué capítulo 2. É nisso que está a conexão com esse texto agora em Tiago. Quer dizer, Josué capítulo 2, a gente não tem tempo para ler, é um texto bem extenso, mas ali, o povo de Deus está pronto para tomar a terra prometida. Eles já saíram do Egito, e eles querem agora tomar a terra prometida ali por Deus, para a glória de Deus. E a primeira grande cidade nessa terra era Jericó. Então, Josué decide enviar alguns espiões para explorar as coisas, para voltar com os relatos. Isso está no capítulo 2 de Josué, versículos 21 a 24. Agora, quando Raabe aparece nessa história, a gente acabou de ler em Tiago, essa mulher que nós estamos meditando hoje, essa mulher que nós estamos meditando hoje, Dia das Mães, você precisa lembrar o que ela fazia, quem era ela. E Raabe era uma prostituta na cidade. Quer dizer, se ela era uma prostituta na cidade, ela era alguém que tinha sua casa como um local que ela recebia todo tipo de gente. Todo mundo passava por ali. E aí, os espiões estão correndo risco ali de morte,
o risco de vida, agora misturado tudo, não sei o que fala direito, aí você entendeu, né? Estão correndo riscos com as suas vidas, e eles entram na casa de Raabe, porque essa mulher, a prostituta, que vai oferecer ajuda para o socorro para eles, porque ela sabe que quando essa cidade for tomada pelo povo de Deus, não vai sobrar para ninguém aqui, gente. E aí ela sabe que isso vai acontecer. A história está em Josué capítulo 6. E o que acontece por causa do ato de fé dessa mulher em acolher os espiões é que a sua vida e a sua família são poupadas. E aí voltando de novo, então por que Tiago está falando sobre essa prostituta no Novo Testamento? E há pelo menos 3 razões para a gente meditar na vida dessa mulher hoje. Primeiro, que ela, Raabe, essa mulher, entre aspas, prostituta, ela foi o recipiente da graça do Senhor. A gente usa uma expressão, graça escandalosa de Deus. Essa mulher, gente, é você olhar e falar, como, Senhor? Essa mulher indigna, essa mulher é o recipiente da tua graça. Pensa no contraste entre Abraão e Raabe. Pensa só sobre isso. Vamos fazer uma tabelinha, colocar Abraão de um lado e Raabe do outro lado. Aqui está Abraão, patriarca do povo judeu. Aqui está Raabe, uma prostituta no meio dos gentios. Aqui está Raabe, conhecida como, aliás, aqui está Abraão, conhecido como amigo de Deus. Aqui está Raabe, uma cidadã comum, alguém comum. Aqui está Abraão, alguém que era o líder, alguém que estava no topo da ordem social. E temos Raabe, aquela que está na linha mais marginal da sua sociedade, a prostituta. Abraão e Raabe. Então aqui, quando Tiago cita Raabe, o que você acha que é o tom de voz dele, dessa mulher? É um choque para quem está ouvindo isso. Fala, como assim? Como semelhante a Raabe? E aí, nós somos lembrados que em Mateus capítulo 1, quem é cristão aqui há mais tempo, ou já está na igreja com mais história aí, conhece um pouquinho mais a Bíblia do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, sabe aquela genealogia que muitas vezes você lê e fala assim, para que tem isso na Bíblia? Só para saber de onde nasceu, de onde veio, tal. É um pouquinho mais do que isso. Mas sabe aquela genealogia de Mateus 1, que você às vezes quando vai começar a ler com Mateus, você pula? Já começa no capítulo 2, talvez? Ruth, a Moabita, inclusive tem um livro sobre a vida dessa mulher, Ruth. Ela aparece na genealogia de Jesus, no Novo Testamento, mas de acordo com o versículo 5, capítulo 1, além de Mateus, Raabe é a sogra de Ruth. Ela é a sogra de Ruth. Quer dizer, ela está na genealogia de Jesus. Ela faz parte do plano da redenção de Deus. Que Deus é esse, gente? Que até uma prostituta ele redime. Até uma prostituta ele restaura a dignidade dessa mulher. E coloca na linhagem do seu filho, Jesus. Por favor, hoje é um dia da gente olhar para esse texto e nos identificarmos com Raabe, porque tem gente aqui que pensa que é o bacana com Deus. Muita gente está aqui hoje e tem uma espiritualidade furada, que já se acham justificados diante do Senhor. Então a gente tem dificuldade para olhar para os marginalizados, mas não, aquilo lá precisa mesmo de Deus. Mas não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho fala que todos nós estávamos instituídos na graça de Deus. Glória a Deus, a presença de Deus. Para todos nós que vivemos, até mesmo aquela que está mais longe da sociedade,
Sabe essa ação que o pessoal que fez na Missão Sal? Muita gente aqui, a gente fala as coisas aqui na igreja e assume que todo mundo está entendendo. E eu bato nessa tecla para a gente poder conversar com compreensão. A Missão Sal, o pastor Paulo Capelete e a Silvia lideram ali, trabalham com os marginais da nossa sociedade aqui de Santo André e tudo que passa ali de oportunidade. O pessoal levantou uma oferta maravilhosa que a gente talvez não levantaria aqui num culto. A gente não conseguiria ter essa dinâmica aqui talvez para levantar. Falo talvez porque já aconteceu cada milagre aqui financeiro, gente, de socorro a pessoas que só Deus poderia fazer. E só Deus poderia fazer as pessoas se conectarem, fazerem esse esforço e socorrerem no momento que aquela missão precisa, porque tudo que chega ali é colocado, a gente evapora assim, a necessidade é tão grande. Então, gente, e esse irmão querido, o pastor Paulo, Deus me deu o privilégio, além de conhecê-lo quando eu estava morando na Inglaterra, eu conheci ele numa viagem visitando o pastor Rodolfo, quando ele morava ali em Hastings, na Inglaterra. A gente passou um final de semana, isso foi em 97, gente. Eu tive o primeiro contato com o Paulo. Lá, ele estava voltando de uma viagem na Alemanha, que tinha ido lá pegar o apoio de pessoas que investem na missão aqui no Brasil. Na época ele trabalhava com a missão Sena, ali na Cracolândia, na Luz. E foi um impacto na minha vida conhecê-lo pessoalmente ali, passar um final de semana. Ele é um cara divertido, bacana, e apesar de trabalhar com essa coisa dura. E aí depois Deus me deu o privilégio, alguns anos atrás, a gente fez o mestrado juntos, sem termos combinado. A gente fez o mesmo período de matrícula, tudo. Caminhamos 2 anos juntos ali na Metodista. E aí voltamos no doutorado, sem combinar também, na mesma fase junto, ele um semestre só adiantado. E aí a gente caminhou os últimos 4 anos juntos ali, cruzando, sempre batendo papo, conversando. E aí quando a gente, já há algum tempo, adotou a Missão Sal também, junto com o Projeto Shalom, como missões base aqui na cidade, gente séria que está fazendo a ação social da igreja na sociedade, né? A partir da igreja, por que a gente apoia e tenta fazer tudo citá-los, irmãos? Porque para que inventar uma coisa aqui na igreja que é pequena como a nossa, a gente faz uma ação social aqui focada nos irmãos aqui no nosso meio que tem uma necessidade e outros que surgem mesmo. Surgem muita coisa aqui, gente. Domingo, entre os domingos acontece muita coisa aqui que é necessário ser feito e pessoas têm entendido isso. Irmãos aqui têm amado pessoas com recursos, com bens. E aí quando acontece uma coisa dessa, que bênção que é fazer isso. Porque envolve o reino de Deus. Envolve outras igrejas, que são do Senhor, é o povo de Deus fazendo. E voltando nesse ponto, algo que a gente tem um limite, gente, nesse bairro. Como é que a gente atinge marginalizados aqui nesse bairro? Porque o bairro não tem favela aqui perto. Tem pessoas em necessidade aqui bem perto da gente, mas a gente faz um trabalho ali bem focado e chega a recursos ali também. Mas assim, como é que a gente provoca isso? A gente abençoa aqueles que estão colocando a mão na massa. Né? Gente que faz coisa que eu não sei fazer. Gente que faz coisas que eu não tenho fôlego para lidar. Não tenho mesmo. Mas tem gente aí que está fazendo. E a gente não está só chutando. Não. A gente está indo ali. Eu louvo a Deus por isso, porque foi até com um certo silêncio que foi feito esse negócio. A gente não fez uma live aqui na igreja e olha o recurso chegando. As beliches que foram feitas para a gente, que estava precisando de beliche, gente. Porque lá na casa, até onde eu sabia, eram 17 pessoas que estavam morando no Pastor Paulo. Agora eu nem sei mais a conta lá. Tem mais, né, gente, já, né? Porque lá o trânsito é contínuo, ali não para. Você vai receber uma pessoa dessa na tua casa? A gente tem limitações, gente. Eu estou falando agora, por favor, não é para colocar ninguém, enfim. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem pessoas assim que estão colocando a vida ali, arriscando tudo, por causa de Cristo. Isso que a gente faz é o básico, é o mínimo. E aí eu estou falando isso porque está tudo conectado hoje aqui com esse texto, gente. Quer dizer, essa graça do Senhor alcançou essa mulher. Essa graça está alcançando gente hoje ali em Utinga, na Missão Sal. Essa graça está alcançando gente em pobreza, como o Projeto Shalom, aqui nas margens da nossa cidade também. Essa graça está atingindo os bacanas aqui da cidade também. Gente que tinha nariz empinado, mas viu onde a vida foi parar. E viu que sem Deus, por onde eu vou e a graça vem e toma. A graça me alcança. Gente que chegou aqui na igreja ou em outras comunidades de fé
com a vida arrebentada, maridos sem filhos presentes, esposas com ausência do marido, gente que chegou aqui com uma amargura no coração. Essa graça alcançou com um sorriso hoje no rosto. Eu estava, só um testemunho, vou aproveitar agora que está fresco a lembrança. Estava pregando lá no Canadá esses dias atrás, e aí fui tomar um café com um irmão canadense lá, com o pastor Mike Malorin, que me recebeu, e ele canadense também, dos Açores, mas ele cresceu no Canadá, então a gente batendo um papo ali num café muito agradável no centro da cidade. E aí ele estava batendo papo, gente, muito legal, coisa que eu me identifico. Ele, propositalmente, ele organiza a semana e dia sim, dia não, para a gente ir mais nesse café. Aí ele entra no café, eu estou lá com ele, e aí, café é um bom dia até chegar no caixa. Bom dia, não sei o quê, bom dia, Mike, bom dia, fulano, bom dia, ciclano, bom dia. E antes de fazer o pedido, começa com um bom dia com o atendente que ele já conhece, começa a trocar ideia ali, tal. Aí ela já vai fazendo o café dele, que ela já sabe o que ele quer, que é o básico lá, e dá. E aí nesse bate-papo, aí vem lá com aquele ali, a família abandonou ele está com uma depressão aqui, então ele vem todo dia de manhã, às vezes ele vai lá no escritório da igreja conversar, bater um papo, então a gente vai aqui, aí passa um tempinho, sai da mesa lá, vem lá sentar com a gente, senta, e é aquele jeitão gringo de ser, né, porque assim, eles conversam com quem conhece. Então eu estou vendo o Marcos aqui, eu falo com o Marcos, não olho para ela cena que está sentado do lado, né? Aí até que se dá liberdade, aí, tudo bem, ali apresenta, quebra o negócio, sentou, aí começa um papo. Mas sabe o que eu percebi? A graça estava invadindo aquele café. Porque em poucos minutos, estava sentado um outro irmão da igreja, que também foi tomar café lá, naquela hora da manhã. E aí, o pastor Ike, na hora que estava vocês lá pedindo, passou uns minutinhos, só me explicou então, aquele irmão ali, nós fizemos uma série de cultos de oração na igreja aos domingos da noite, lá no culto é pela manhã. Ele falou assim, esse irmão estava 12 anos com depressão. E alguns domingos atrás ele veio conversar comigo, falou que em uma das nossas reuniões de oração, estavam lá, e ele falou que um fardo saiu do ombro dele. E ele está sorrindo todos esses dias até agora. Ele está sorrindo, está conversando, falou que algo mudou, e os filhos estão vendo que algo mudou. Ele, como medicamento, bem, um monte de coisa delicada lá. O pastor Ike, inclusive, é psicólogo formado, né, na Universidade de Waterloo, uma das tops da Universidade do Canadá. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que só fala da graça de Deus e transborda. E aí, conversar com aquele homem, gente, eu não tinha como saber que o homem tinha passado por uma depressão. Mas foi curado por Deus. E eu estou falando isso, gente, com todo respeito e compreensão que depressão de fato é uma doença, inclusive que você encontra heróis da fé passando por ela. Se você nunca leu alguns salmos de Davi escreve alguns dos seus salmos de oração no meio de uma depressão. É claro, falar dele que ele está com angústia profunda. Outro é Elias, talvez o mais clássico das histórias, para nós termos uma pessoa que Deus usa aquele homem com poder, e a experiência dele de poder e de um milagre que acontece ali, é que ele entra em depressão em seguida, vai para uma caverna. E aí a gente está na igreja, a gente não entende, a gente fala umas frases às vezes meio esquisitas um para o outro, que a gente não sabe o que falar e lidar com isso, e não entende que tem coisas que são maiores do que a gente. Tem situações que são maiores do que a nossa, ou do que a nossa mente pode tentar elaborar e trabalhar para compreender quão profundo é o coração do homem, a alma do homem e a angústia dos homens. Eu falo dos homens e das mulheres, né? E aí estou falando tudo isso, mas a graça alcançou o coração daquele irmãozinho. E ele estava testemunhando, ele estava falando, ele estava vibrando. Aí quando terminei a mensagem no domingo, ele veio conversar comigo no final do culto e tal. E aí começou já a citar o que eu tinha falado ali e tal. Sabe aquelas coisas que você fala assim, não é, ele não está com a impressão que foi curado, não, ele foi curado. Esse homem Deus transformou. Tem coisa que a gente vê ali, não tem como disfarçar, gente. Tem coisas que, se esse cara estava com depressão,
Deus curou. Na garra que estava ali, algo diferente na vida. Eu estou falando isso porque aqui, essa mulher, Raabe, ela é esse recipiente da graça de Deus. Por favor, ao ler um texto desse, a gente não pode olhar para um nome desse na Bíblia e passar corrido, rapidamente. Aqui é uma mulher que mostra Deus alcançando a todos. E se Deus alcança uma mulher dessa, coloca na genealogia do seu filho, por que você acha que a história, porque aconteceu tal coisa, preenche a minha? Por que você acha que na tua história, porque aconteceu tal evento, você passou por tal trauma? Por que você acha que você passou por tal situação que você dá o nome? É o fim. É o fim que Satanás está querendo colocar na tua cabeça. Mas em nome de Jesus hoje, ouça o Senhor, ouça a palavra de Deus, e ao ler o texto bíblico, veja, há esperança para aqueles que estão no Senhor. O Senhor é um Deus de graça e misericórdia, e alcança todos com sua graça escandalosa. É para você a palavra do Senhor hoje. É por isso que Romanos 3:26 nos lembra: você não é justificado por obra alguma. A obra é fruto. A obra só mostra aquilo que Deus já fez, porque você é justificado pela fé. Romanos 3:26, no presente, falando sobre Deus, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aquele que tem fé em Jesus é justificado. Não é aquele que está no hall de membros, não é aquele que ofertou na manhã de hoje, não é aquele que cantou o refrão direitinho, não é aquele que está na igreja certa, como se existisse, né? Não é aquele que está na religião A, B ou C, é aquele que tem fé em Jesus, é justificado. É isso. Estamos falando de Raabe, que essa mulher, além dela ser um recipiente da graça de Deus, ela temeu e reverenciou o Senhor. Ela temeu e reverenciou o nosso Deus, ao Deus verdadeiro, aquele que é soberano. Como é que a gente sabe disso? Porque, olha o que Raabe disse aos espiões, aí é o texto de Josué, capítulo 2, versículo 11. Ela diz assim: quando soubemos disso, daquilo que estava para acontecer ali em Jericó, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Essa mulher não é israelita. Essa mulher está ali em Jericó, está na nação que vai ser tomada pelo Senhor, mas ela olha o seu Deus, ela reconhece, ela teme, ela reconhece o favor que está sobre o seu povo. Raabe, gente, ela não tinha tanta informação sobre Deus, ela não era calvinista ou arminiana, ela não sabe responder essas grandes questões da reforma teológica de hoje. Ela não sabe. Agora ela sabia histórias, ela tinha ouvido sobre um tal povo de Deus que tinha caminhado, passado pelo Mar Vermelho. Ela tinha ouvido histórias e sabia que um povo saiu do Egito, que foi um grande milagre que Deus fez ali. Ela sabia que Deus estava preservando um povo contra os seus inimigos em terras estrangeiras agora. E esse pouco que ela havia escutado foi suficiente para ela crer. Meu amigo, talvez você já leu a Bíblia, talvez você já leu textos teológicos profundos, talvez você já leu C.S. Lewis, você já leu Alistair McGrath, você leu John Stott, você leu Martin Lloyd Jones, você leu Tim Keller, você leu Calvino, você leu um monte de coisa, você leu outros filósofos contemporâneos, tudo, mas tudo isso se junta e produziu fé no teu coração. Você junta tudo isso, isso não transformou a tua vida. Não para desprezar esses nomes, por favor, não estou falando sobre ele nesse sentido. Eu leio e me edifico demais nessas leituras e fortalece com a palavra de Deus, isso, aquilo, tal, mas você já ouviu história demais, já frequentou igreja demais, já ouviu mensagem demais, já assistiu televisão demais e não produziu fé no teu coração. E essa mulher, um pouco de fé que ela teve, essa prostituta, a informação que ela teve, ela creu. É por isso que ela está aqui sendo citada.
Ela creu e ela sabia, ela afirma isso. O Senhor era o Deus sobre a terra e os céus, soberano sobre todas as coisas. Ela sabia quem ela deveria temer. Temer não existe temer porque é o Senhor, temer porque eu reverencio. E muitas vezes a gente chega na presença de Deus, ou do lado do Senhor, e chega com o coração arrogante, um bafo que é terrível, que é arrogância, sabe? Limitado, porque eu olho para a minha vida e eu sei como limitado eu sou, como pó eu sou. Limitado e preguiçoso de fato, porque, gente, eu amo esses papos. Está com dúvida conceitual, intelectual, ou, enfim, com discussões sobre a palavra de Deus? Vamos caminhar. Não um papo de meia hora, não uma mensagem de um domingo. Você está com questões reais e verdadeiras que você pode ter no teu coração? Joia, mas preguiça não combina com isso. Você tem questões profundas no teu ser aí, no teu coração. Sabe que a Bíblia tem assuntos muito profundos e sérios, que em um culto de domingo não é suficiente, não. Com certeza não é. Aquilo que a gente está falando hoje aqui é a parte básica. Agora, você tem umas dúvidas muito sérias sobre fé? Vamos caminhar junto. Porque, já falei isso hoje, é dia de repetir. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e João vai falar que Ele é o verbo, Ele é a palavra. A Bíblia aponta para Jesus. Ou Ele é, ou Ele não é. Vamos caminhar junto? Mas preguiça não caminha junto com essa atitude. Só quando a gente é muito nariz empinado. Não é? É que nem brasileiro em época de Copa do Mundo. Né? Você nunca leu sobre tática de futebol como eu. Fala a verdade. Mas dá palpite a gente dá. E é legal, faz parte. Mas essa parte do futebol, ela não machuca com a vida. Fala a verdade. Ou você não dorme até hoje por causa do 7-1 da Alemanha. A gente brinca, hoje virou piada, né? Vira uma historinha de café com leite ali que você toma tal, e zoa com o seu amigo. Mas a palavra de Deus é diferente. E aqui está uma mulher, isso é o exemplo dela. Uma mulher que estava disposta a se arriscar, disposta a ter esse ato de obediência radical. Porque ela está em Jericó, gente. Quando ela está recebendo os espiões, ela está em Jericó. Mas ela crê em Deus. Ela quer proteger esses espiões. É por isso que o último motivo que eu queria te dar, porque Raabe está sendo citada na carta de Tiago, é porque essa mulher, ela foi esse recipiente da graça de Deus. Essa mulher, ela temeu e reverenciou o Senhor. Mas essa mulher também, ela arriscou tudo para a glória de Deus. Ela arriscou tudo para propagar a glória do Senhor. Se o rei ali em Jericó tivesse descoberto que esses espiões israelitas estavam na casa de Raabe, ela e sua família teriam sido executadas. Imediatamente, era traição. Não ia sobrar ninguém ali. Agora, Hebreus capítulo 11, que é aquele texto clássico que está no Novo Testamento sobre os heróis da fé. Você sabia, vou te lembrar hoje aqui, que no versículo 31, Raabe está na galeria dos heróis da fé. Ela está lá também, gente. Não está apenas em Mateus capítulo 1, não está apenas aqui em Tiago capítulo 2, ela está em Hebreus capítulo 11, que é um texto dos heróis. E ela é citada porque lá em Hebreus capítulo 11, se você não sabe, tem muita gente que está citada só entre todo mundo. O nome não aparece. Tem muita gente ali que no Novo Testamento todo, ou aliás, no Velho Testamento, tem destaque, tem livros com seus nomes ali, destacando, mas que não está em Hebreus 11. Em Hebreus 11 são alguns que são citados, e Raabe está entre esses alguns com o nome. De novo, gente, por que essa mulher está ali? Porque é ela tem com a sua vida, com a sua atitude ali, ela colocou tudo, ela arriscou tudo para o Senhor. Ela arriscou tudo, ela sabia que podia custar a sua vida, mas ela arriscou. Não teve mais ou menos, não foi, eu não estava negociando com algumas pessoas. Tem gente que tem esse trauma, e eu entendo por quê, de tanta coisa que é feita com o nome do dinheiro em igreja.
E aí o pessoal tem traumas com oferta, isso, aquilo, dízimo, e tudo por causa de um monte de gente que faz tremendamente coisas erradas com o nome do Senhor no meio de tudo isso. Mas essa mulher não estava negociando, ela colocou tudo, colocou toda a sua vida. Não foi uma oferta, foi a vida toda, foi a sua casa toda. Ela arriscou, é por isso que agora ela está aqui. E milhares de anos depois de Abraão ter levado o seu filho até uma montanha para sacrificá-la, milhares de anos depois, Raabe ter arriscado sua vida. Nós estamos hoje meditando na história dessa mulher, e já meditamos na história de Abraão. E na nossa vida, gente? Olhar para esses exemplos. É só um exemplo para a gente olhar? Ou é um exemplo para a gente olhar, isso inspirar o nosso coração? Senhor, será que eu estaria disposto hoje a arriscar tudo? Será que quando eu estou falando sobre isso, isso envolve a minha vida? Isso envolve tudo na minha vida? Será que eu estou disposto a colocar minha vida numa contracultura que me cerca ao redor, negando Cristo? Mas eu coloco minha vida hoje para apontar para o Senhor, que Ele é minha esperança, Ele é minha salvação. Será que estamos dispostos a correr algum risco para a glória de Deus, como Raabe fez? Será? Ou quando vem uma circunstância que aparentemente nos abala, a gente não se arrisca mais? Ou quando vem uma situação que provoca desconforto, e são várias, gente, são várias. Quando situações vêm que nos chacoalham aí, isso já, aí você sai de campo. Agora, quando nós estamos olhando para a vida de Raabe, quando nós estamos meditando para a carta de Tiago, e eu quero terminar citando alguns versículos agora, porque tudo está alinhado para nós entendermos que somos salvos pela fé, não é pelas obras. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não é por obra, mas as obras são o fruto, é o fruto dessa fé. É por isso que a nossa vida, e aí vai, olha como é que a Bíblia é conectada. Eu volto para esse texto porque ele é central no Evangelho. É por isso que João 15, Jesus fala sobre nós temos que permanecer na videira. Temos que permanecer nele. Porque permanecendo nele é que o ramo vai fazer o quê? Vai dar fruto. E o ramo dá fruto por quê? Porque a raiz profunda. Porque a raiz está lá profunda. Então está tudo conectado, gente. Não tem uma coisinha solta aqui e ali, final da nossa vida, é toda da nossa vida. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por favor, não importa o nome que você dá à religião ou não religião que você diz seguir, as filosofias da tua vida, mas a Bíblia, ela afirma que é por causa de Cristo que somos justificados. Paulo vai falar assim, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Não adianta, tua vida ela tem que passar por Cristo. Efésios 2:8 diz, somos salvos pela graça. Esse é um texto que você tem que saber de cor. Efésios 2:8, somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E por que é um dom de Deus? Porque vem por meio de Cristo. É por causa de Cristo. É para todos, mas é por meio de Cristo. Está aí disponível a todos. É um dom gratuito de Deus, mas é por meio de Cristo. Por isso, irmãos, vamos ficar aqui agora, vamos orar. Como é que a gente fecha esse tema, essa pregação? Irmãos, a gente fecha da seguinte maneira: a tua vida passa por Cristo? Ou é um voo solo? Ou você está na ilha de Lost, sozinho, só para quem assistiu a série, isso aqui vale, né? Se não assistiu, nem na Netflix está mais. Ou você pensa que a gente
Vou voltar à questão. Nós vivemos desconectados uns dos outros aqui, e aí cada um vai fazendo seus ritos e garantindo suas coisas por meio das obras. Não, é por meio de Cristo, é por meio dele, tem que passar por ele. Ele é o centro, ele é o centro na palavra do Senhor. Tudo passa por meio de Jesus, a nossa fé, a nossa justificação, aquilo que a Bíblia vai falar também sobre a nossa regeneração, ao nascer de novo, que a gente fala, passa por Cristo. E a minha pergunta para você é essa: sua vida já passou por Cristo? E ao passar por Cristo, vai permanecer nele. Vai passar aí, ó, até logo. Vai passar e isso fica. Essa é a nossa vida agora. Esta é a nossa vida, é Jesus. Jesus é tudo para nós. Feche as tuas olhos agora, vamos orar. Talvez você